Oi, eu sou a Caroline do canal Autismo e Possibilidades e hoje eu vou falar sobre como é importante a leitura para os autistas. Aliás, para qualquer pessoa, para qualquer criança, né? Mas o seu filho, provavelmente, quando pequenininho, de repente até quando grande, ele às vezes não gosta muito de ler. Você pega um livro para mostrar, ele pega o seu livro, ele joga fora, joga longe, ou pega o livro, vê bem rapidinho as páginas e depois não quer mais ver, não aceita muito isso. Então fica muito difícil para você contar uma historinha às vezes, não é? Então olha só, eu vou te dar uma ideia. Você deve fazer assim, deve pegar um horário. Aqui em casa funciona muito o horário da noite, certo? Na hora de dormir, quando já gastou bastante energia, já brincou, já pulou, na hora de dormir, já tá cansadinho, certo? Eu acho até que esse ambiente da casa de hora do sono, assim, fica mais silencioso, a rua, tudo, eu acho que assim eles prestam mais atenção. No começo, é interessante você não ler exatamente o que está escrito. Se o seu filho não quer ouvir a historinha, faça assim, mostre as figuras, vai falando mais ou menos o que acontece na história bem rapidinho, para ele ver que pode ser legal. Depois você dá o livro e ele vê. O importante é que primeiro você faça isso e depois ele vê o livro, para ele entender que você vai ler e depois ele vai ver, não vai ter problema nenhum. Pode ser difícil no começo, vai ser até meio malvado, mas vai dar tudo certo. Com o tempo ele vai aprender. E aí você vai fazendo isso com os livros. Pega livro de bichinho, dependendo da idade da criança, a leitura. É muito importante ser condizente com a idade, né? A idade de entendimento da criança. Tudo bem. Então você vai fazendo como um exercício, todo dia, na hora de dormir, né? Quando ele já estiver deitadinho, você pega o livro, faz isso. Conta a história mais ou menos rapidinho ali, para ele entender que não vai demorar, não vai ser chato, né? Para ele pode ser uma coisa chata. E você cria esse hábito. Você vai ver, assim, depois de algum tempo, que não sabemos qual, claro, ele vai gostar, porque é relaxante, é gostoso, ele aprende um monte com isso. E eu vou dar outras dicas, que é o seguinte: faça barulhinhos, assim, ó. O sapo caiu na lagoa, ai, não acredito. Dá um sustinho nele, sabe? Olha que legal. Faz umas carinhas, né? Um sustinho para chamar a atenção deles. Pode ajudar também, interessante. Se eles não estão demonstrando interesse, está olhando para o outro lado, ele está ouvindo o que você está falando. Às vezes não está com muito interesse. Essa é uma boa dica, certo? E depois, conforme ele vai gostando da leitura e ele vai crescendo, mude a leitura, né? Provoque ele, pegue livros que ele não tinha interesse, vai inserindo nessa leitura também, para que ele não fique ouvindo só as mesmas histórias. Pode ter o livro preferido dele, mas o importante é que você sempre varie e vai mudando, vai provocando ele com outras coisas curiosas. Às vezes você acha, sei lá, o seu filho está com 5, 6 anos, você ainda está lendo a historinha do patinho para ele. Complicado, ele já está grande, já tem outros interesses, ele escuta coisas na escola, na rua, na televisão, às vezes as coisas estão acontecendo com ele. Então provoque ele, às vezes um livro sobre planetas, eles normalmente gostam bastante, até antes, né, dessa idade, mas nessa idade eles gostam bastante. Vai lá, compra, incentiva ele. Por exemplo, a leitura aqui da minha casa, agora, meu filho tem 9 anos e eu tava sem livro para ler. Todos os livros que eu tinha comprado, que a gente tava lendo ali, mas não tava legal, sabe? Eu tive uma ideia, eu falei, vou na escola. Provavelmente as professoras não devem se importar muito com as leituras de história, geografia, né? Porque vai se preocupar mais com a alfabetização, com outras coisas. De fato, eu comprovei isso. Então, pedi os livros da escola. Falei, você me dá um livro de geografia e história? Eu vou ler para ele, porque ele adora a leitura à noite. Super certo. Adorou. Então, agora a gente só lê livro didático à noite, porque ele está gostando. Ele vai lá, ele escolhe. Outra dica. Quando o seu filho estiver habituado com a leitura, você pode oferecer... Você quer esse ou esse? Você pode oferecer o livro para ele, para que ele possa escolher. Pode colocar várias alternativas, só 2. Aconselho a começar por 2. Depois, ele mesmo pode ir na prateleira e pegar.
deixar os livros bem acessíveis para que ele possa pegar a hora que ele quiser ele ler. Mas enfim, leia de acordo com a idade do seu filho, isso é muito importante. Vários autistas adultos já falaram em Facebook, em vídeos, documentários, que é muito importante a leitura. A leitura ajuda com a imaginação, né? Ajuda até contando fatos assim cotidianos ou sobre a história de algum lugar. Tem tanta curiosidade na leitura, né? Muito importante. Leia para o seu filho. Se ele não gostar, insista, porque isso não vai fazer mal para ele, vai fazer só bem. E é importante inserir isso na vida dele, certo? Por mais que você ache que ele não está prestando atenção, que ele não está gostando, faça isso um hábito, a leitura, certo? Fora do país, já tive essa dica aí de uma amiga que mora fora do país, que ela falou que lá eles fazem assim, eles leem um livrinho só, com poucas linhas, né? Começa com uma linhazinha e tal, poucas palavrinhas, ler todo dia o mesmo livro ajuda também na alfabetização, certo? E na memorização das palavras inteiras, sabe? Então é muito legal, de repente fica essa dica. Eu fiz isso por um tempo com meu filho, depois não consegui fazer mais, ele não gostou mais do livro, mas eu acredito que isso tenha ajudado bastante ele, porque ele começou a falar, a pronunciar algumas palavras. Olha, então o que ele fez agora? Ele pegou a pipa, daí ele fala pipa, né? Então isso eu acho que ajuda bastante também. E aí você pode ir falando isso pro seu filho, o que ele tá segurando aqui, né? E tal, objeto e coisa. Então insira a leitura na vida do seu filho, caso ele não tenha. Fique de olho na idade dele. O que a gente pode ler para uma criança dessa idade, para um adolescente? Um adolescente não vai gostar provavelmente do livro do Patinho. Ou se ele gosta muito disso, nada impede dele ver livros que tenham curiosidade de outros países, outras culturas, por exemplo. Ele pode aprender sim, eu acho que é bem interessante, certo? Para ele, tá? Um grande beijo, um grande abraço para você. Gostando bastante, as pessoas estão me escrevendo. Muito feliz eu saber que vocês estão assistindo o vídeo, que isso pode despertar outras ideias, outras possibilidades, essa intenção. Faço com muito carinho. Estou muito feliz mesmo. Obrigadão, tá? Pelo carinho aí. Um grande beijo para vocês. Compartilhem o vídeo. Entrem no canal, inscrevam-se. E escrevam sempre para mim porque eu tô adorando tudo isso. Tá muito legal, viu? Um grande abração e até mais.